Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês uma plataforma de simulação online, o Tinkercad, que ele tem várias utilizações, né, entre eles modelagem 3D, né, e também simulação de circuitos online, tá? Que é a ferramenta que a gente vai utilizar dessa plataforma. Então, para quem não tem ainda uma conta nessa plataforma, é só acessar o link que é www.tinkercad.com, né? E aí criar aqui uma conta pessoal, tá? Então é só clicar aqui em Create e aí pode fazer um sign up com um e-mail específico ou fazer o login diretamente com o Google, tá? Então eu já tenho aqui uma conta. Vou deixar ele carregar aqui. Ótimo. Aí eu venho aqui então, clico em Sign In. E aí faço aqui, normalmente eu faço o meu login com o e-mail mesmo pessoal, ok? Então é só no e-mail digitar o e-mail. E aí a minha senha aqui no caso, bolinha, 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 bolinha. Ele já está carregando a página inicial. Então essa é a página inicial, tá? A gente tem aqui as informações do usuário, né? Aqui as funcionalidades, né, da plataforma, né, os desenhos 3D, os circuitos, code blocks e as lessons, né? Aqui em cima também tem como acessar algumas configurações do usuário, ok? E aí então, como eu não tenho nenhuma atividade de modelagem 3D, então essa página para mim ela aparece em branco, tá? Então venho aqui à esquerda, no menu à esquerda e clico aqui em Circuits. Então aí aqui ele aparece a opção para a gente testar, né, alguns circuitos. Provavelmente essa página também para vocês vai aparecer em branco, né, quando vocês criarem a conta de vocês, tá? Eu já tenho alguns outros circuitos aqui criados, mas provavelmente para vocês essa página vai aparecer em branco, né, só com a opção de testar algum circuito, ok? Então, no caso, de qualquer forma, vocês criando do zero ou não, esse botão Create New Circuit vai aparecer para vocês. Tá? Então, a gente pode vir aqui e clicar em Create New Circuit. É só aguardar um pouquinho para ele carregar e aí a gente já consegue visualizar. Só lembrando que, como é um simulador online, pode ser que durante a simulação a execução fique mais lenta ou às vezes não funcione por conta da conexão.
né? O simulador, as ferramentas que ele tem, que a gente vai falar um pouquinho agora sobre, ele simula muito bem, tá? Quando a conexão com a internet está ok, ele simula muito bem, todas as funcionalidades que ele tem funcionam bem, tá? Com a proposta dele, né, e com a limitação dele. Mas a gente tem que observar que se a internet estiver um pouco oscilando, né, o sinal de internet, então, consequentemente, a performance também do simulador vai cair um pouco, ok? Então essa é a página inicial, quando a gente clica lá em criar um novo circuito, né, onde a gente tem aqui o nome do nosso circuito aqui no caso, né, que a gente pode até alterar o nome aqui, por exemplo. Então vou colocar aqui um nome referente à nossa aula, né? E aí é só apertar um Enter e ele altera o nome para nós, né? Então aqui tem uma opção da gente rotacionar os componentes, excluir algum componente, né? Avançar ou retornar ações, tá? Fazer algumas anotações. Aqui a gente consegue criar, alterar cores dos fios, né? Aqui alterar o tipo do fio, tá? Normalmente a gente usa esse normal mesmo, ok? Esse botão aqui é para visualizar ou não, né, as notas. Confesso que poucas vezes usei essa funcionalidade aqui, ok? Bom, então aqui a gente, né, do lado direito, a gente tem aqui principalmente a aba de componentes. Aqui ele tem uma informação em tempo real, né, que ele avisa que as alterações realizadas foram salvas, ok? Então aqui a gente tem a opção de olhar o código, né, aqui o botão de startar a simulação, um botão para poder compartilhar aqui, e nessa aba aqui a gente tem os componentes, né, os componentes básicos, que a gente consegue filtrar, né, pelos componentes básicos. Só fechar esse folderzinho dele aqui, ele criou porque é um componente relativamente novo, né, então ele está explicando, mas a gente não vai necessitar dele agora nesse momento. Então aqui são os componentes básicos, né? Quais os componentes básicos que ele tem, né? Tem o resistor, né, o LED, push button, potenciômetro, né, capacitor, um slide switch, tá? Aí ele também tem a bateria, né, bateria em célula, né, pilhas, a protoboard, né, e o Arduino, né, ó, que é o que a gente vai usar aí a maioria das vezes nesse simulador. E ele tem o motor também, tem um sensor aqui de vibração, um motorzinho de vibração, né? Ok? Não é um sensor, não. Se ele simula, como se fosse um motorzinho mesmo, só que ele simula, né, aquele vibrador de celular, por exemplo, né? Aqui um servo, um motorzinho de engrenagens, ele simula aqui também, tá? Transistor, um LED RGB, né? Diodo também, ele simula, um fotoresistor, né, um sensor de luz, né, um sensor ultrassônico, tá? Um sensor PIR, ok? Aqui um piezozinho, né, para poder simular aí o acionamento de um buzzer, né? Um sensor de temperatura também tem, e o multímetro. Então percebe que ele tem diversas possibilidades, né? É claro que, como é um simulador online, o poder de simulação em algumas necessidades ele é um pouco limitado, né? Em questão de precisão, em questão de velocidade de simulação e fidelidade à realidade. Mas a funcionalidade em si de cada componente, né, ele simula muito bem, ok? E aí tem também, além disso, né, na abinha de componentes, tem todos os componentes também, olha. Que aí a lista é um pouco maior ainda, né? Então tem bastante, tem diversos outros sensores aqui, tá? Diversos outros componentes, né? Displays, tanto de 7 segmento quanto o LCD para poder simular, né? Ele simula diversas
outras funcionalidades, ok? Osciloscópio, o gerador de função, alguns CIs, tá vendo? Então ele simula diversos componentes mesmo. Tá? Aqui algumas portas lógicas do tipo AND, por exemplo, do tipo OR, né? Então aí nessa parte lateral inferior aqui direita, né? Então a gente tem acesso aos principais componentes. Então para a gente fazer a nossa implementação, vamos trazer aqui o Arduino. Só basta a gente clicar no componente e arrastar para o nosso dashboard aqui, olha. Só esperar ele trazer ele aqui. E aí ele consegue trazer aqui para nós. Percebam que a estrutura dele é bem parecida mesmo, né, com a de um Arduino. Né? Ele simula aqui a conexão do cabo USB de alimentação e programação do Arduino. Né? Ele ilustra aqui o botão de reset. Né? Aqui ele ilustra também o conector de tensão, né? Que pode ser aí utilizado também com uma alimentação externa no Arduino. E aí todos os pinos que tem também no Arduino normal. Né? Os pinos aqui de 0 a 13, o GND, a referência, né, para a funcionalidade de conversores analógico digital do Arduino. Né? Aqui os pinos analógicos e os pinos de potência. Ok? E aí ele tem também aqui a simulação daquele light, né, do pino 13, que a gente vai ver posteriormente também. E tem um outro pino, um outro LEDzinho aqui que indica, né, que ele está acionado. E o TX RX aqui que simula também, né, o momento em que o microcontrolador é gravado. Ok? Está sendo gravado, né? Então, para a gente aplicar aqui utilizar o Arduino, né, tem nessa barrinha aqui do Code, que aí tem a opção de trabalhar com o código em blocos. Né? Eu praticamente muito pouco usei em blocos. Né? Eu prefiro utilizar texto mesmo. Ele até pede uma confirmaçãozinha aqui. Né? Eu prefiro usar texto mesmo porque é uma funcionalidade, né, que se aplica a outro qualquer simulador, né? Então a gente treinando com texto, né, programação em texto, a gente vai estar, além de desenvolver conceitos de programação, a gente vai também poder utilizar essa habilidade criada aqui no Tinkercad em outras plataformas também, ou outros compiladores offline, né? Tá joia? Então, para a gente utilizar o nosso circuito, vamos voltar no menu de componentes. Aí eu vou só fazer um toggle aqui no botão de código, no botão Code aqui, olha. Aí ele retorna para o menu lateral de componentes. Então vamos trazer aqui a protoboard. E aí, para poder ficar um pouco mais fácil a visualização, a gente pode alterar o zoom, né? Acionando o scroll button, né, do mouse, ou a famosa bolinha, né, do mouse. Que aí a gente rolando ela, a gente consegue alterar o zoom do circuito. Só reposicionar aqui a protoboard. Então reparem que a gente tem uma protoboard normal, igual como as que a gente
tem contato fisicamente, né? Aqui nas laterais, essa faixa ilustra, né, como sendo o positivo, para a gente conectar a tensão positiva. E aqui a lateral superior, para a gente conectar a tensão negativa ou o GND, no caso aqui do Arduino, né? E aí isso se repete na parte superior também da protoboard. E aí, na matriz, ele até ilustra aqui para a gente, né? Olha, quando a gente coloca o mouse em cima de cada pino, ele ilustra, né, todos uma sequência de bolinhas verdes aqui, né? E isso ele está só reforçando para nós que esses furinhos possuem a mesma conexão elétrica, tá? Então, se a gente conectar um componente nesse pino, né, nesse furinho, nesse ou nesse, eles vão estar aí atrelados à mesma conexão elétrica, tá, ok? Perceba que ele faz a mesma ilustração, né, aqui também na parte de alimentação, lá. Quando a gente coloca em cima de um dos furinhos, ele ilustra aí que todos esses furos estão, né, conectados eletricamente, ok? Então, para a gente utilizar a protoboard, uma boa prática, tá, é a gente fazer a conexão do 5 volts e do GND. Então, eu vou pegar aqui o GND. E aí basta a gente, quando a gente quiser fazer uma curva, é só fazer um clique e indicar a direção que a gente quer levar o pino, ok? Então vou fazer um clique aqui e eu puxo para a direita e ele traz para mim, né? E ele, para auxiliar a gente fazer as conexões, ele mostra essa linha, né, para poder indicar que está na horizontal. Então a gente dá um outro clique aqui, traz para cima e ele coloca outra linha para nos auxiliar aí a levar o fio, né, a conexão de forma vertical. Chegou aqui em cima, eu dou mais um clique para ele poder virar. E novamente ele dá essa orientação de direção. E aí eu clico aqui novamente. Coloco na vertical. Deixo mais ou menos na direção da conexão negativa. E aí insiro aqui o fio. E aí a gente pode também, se precisar, né, fazer acertar alguma direção que porventura tenha ficado ruim, né, ou um pouco torto. Então aqui a gente fez a conexão do GND. Normalmente o GND a gente usa uma conexão em preto. Então basta clicar no fio, na conexão, vir aqui em cima na parte de código de cores, né, a paletinha de cores que ele tem aqui. A gente clica, ele abre um menu de cores e aí basta a gente alternar a cor então aí. Okay? E aí vamos fazer a mesma conexão agora para o positivo. Então a gente faz da mesma forma. Clica aqui no pino onde a gente quer que saia a conexão. Né? Perceba que ele mantém a cor, né? Depois a gente altera lá em cima. E aí a gente vem, né, faz da mesma forma, né? Na hora que a gente quer alternar a direção, dá um clique e indica a direção que a gente quer levar o fio. Bom, aqui eu vou deixar um pouquinho mais para cima para não ficar muito perto da placa e não acabar criando uma poluição visual posteriormente. Ok, e para a gente não se confundir, a gente vem então aqui e alterna a cor para vermelho. E aí, para essa aplicação que a gente vai fazer nessa aula, não é necessário, né, fazer essa alteração adicional que eu vou fazer, mas como boa prática aí de montagem de circuitos, a gente pode pegar aí, replicar, né, os pontos de conexão de alimentação da nossa protoboard
para a parte superior. Ó. Que aí a gente já garante que a nossa protoboard vai estar aí totalmente energizada. E para a gente não se confundir, alteramos a cor também do fio ali para preto. Bom, então, como eu disse, né, essas duas conexões últimas que eu fiz não são totalmente obrigatórias, mas como boa prática de montagem de circuitos é bom que, né, a protoboard já fica totalmente à disposição. Então eu percebi que o fio aqui ficou um pouco distante, então é possível a gente também deslocar, né, a posição do fio, tá? Conforme a necessidade aí. Vou deixar ele um pouquinho mais perto aqui. Ok. Ótimo. Então percebam que nesse código que ele gerou para nós, ele já traz aqui, né, um pequeno código, tá? Que aí ele indica aqui, né, ó, o LED built-in, que é o LED que a gente vai, né, a porta que a gente vai colocar o LED, ok? E aqui ele configura também essa porta como saída nessa instrução. Então a gente tem aqui a void setup, que a gente faz as configurações, ok? E aí, aqui nesse LED built-in, a gente indica para ele quem que vai ser aí o nosso pino, né, que a gente vai utilizar, ok? Percebam que se a gente colocar aqui para ele simular, né, no botão Start Simulation, ele starta a simulação e dá algumas instruções aqui. E aí ele starta a simulação. E ele indica aqui, né, que o Arduino está energizado, né, e ele aciona aqui esse outro LEDzinho, né, correspondente ao pino 13. Vamos parar a simulação então. E aí, para a gente deixar o código um pouco mais personalizado, né, vamos só deletar aqui. E aí vamos alterar aqui LED built-in, que nós vamos colocar apenas um LED. Né? Antes de alterar o código, vamos só fazer a montagem do circuito. Vou utilizar então um LED. Ele indica aqui já para nós o catodo e o anodo. Né? Sendo só lembrando, né, que o catodo é a conexão negativa e o anodo a conexão positiva, ok? Então a gente tem aqui a cor do LED, né? Ele tem algumas outras cores aqui, né? O verde, amarelo, laranja, azul, vermelho e branco. Então vamos deixar o vermelho mesmo, tá? E aí pegamos aqui o resistor também, porque a gente precisa, né, de um resistor para limitar a corrente do nosso LED. E aí quando a gente coloca o resistor, ele abre aqui para nós um pop-up, né, de configurações para a gente alterar a resistência. Então aqui a gente consegue alterar a escala, né, em diferentes grandezas, né? Vamos colocar aqui em ohms mesmo. E um valor padrão, né, para essa aplicação de acionar um LED é um resistor de 330 ohms. Basta a gente clicar fora e ele salva esse valor. Perceba que ele alterou a cor do LED, do resistor, tá? Conforme o código de cores do valor que a gente inseriu. Ok? Então aí para a gente acionar o LED, nós vamos precisar utilizar um dos pinos do Arduino. Então para poder facilitar aqui, olha,
eu vou pegar um fio aqui do pino, levar até a protoboard. E perceba que o ponto da protoboard, onde fica mais fácil e mais direta a conexão, é esse pontinho aqui onde eu coloquei. Vou só deslocar aqui um pouco a protoboard para poder ficar um pouco mais próximo e mais vertical nessa conexão. Ok? E aí, para a gente não se confundir, vamos alterar a cor. E, por exemplo, podemos colocar aqui um verde. Então essa é a nossa conexão do LED, tá? E aí vamos pegar o LED aqui, alterar a posição dele, colocar mais próximo do pino onde a gente vai utilizar. Ok? Então percebam que com o resistor a gente está aterrando o catodo do LED, né? E aí com o pino 13 aqui no caso, a gente está acionando o anodo do LED. Ok? É um circuito aí bem tranquilo, né? Então aqui agora a gente vai fazer uma pequena alteração. Vamos deixar aqui o pino onde a gente vai utilizar o Arduino só como LED. Então, vamos fazer essa alteração aqui. Então, só reforçando, né, que a gente tem entre essas duas chaves a seção Void Setup, onde a gente configura, né, aqui o modo como o nosso pino vai operar, tá? Por isso que é Pin Mode, né? E aqui a gente tem a Void Loop, que é a seção onde o nosso código vai ficar trabalhando constantemente. Então aqui a gente tem um Digital Write, né? O write aqui de, né, escrever, né, de externar essa configuração de forma digital, né? Então, digital 0 ou 1. Né? Já o próprio nome da instrução aqui já nos traz essa noção, né? E aí aqui tem uma instrução de delay, ok? E aí, novamente, ele dá uma outra comando digital write e um novo delay também. Então, percebam que esse código ele vai piscar o LED para nós, tá? Aqui no primeiro digital write ele vai aplicar o comando high no pino, que quer dizer 5 volts, tá? Então o high aqui quer dizer aí 5 volts, né? E aí o low aqui no segundo comando digital write quer dizer o GND ou 0 volts, tá? Só lembrando que o high quer dizer, né, traduzindo ao pé da letra, né, high é alto e low baixo, ok? Então aqui os delays de 1000, ele vai fazer aqui um delay, ele vai travar o código nessa linha por 1000 milissegundos. Ele dá um wait, né, for aqui, né, 1000 milissegundos, tá ok? Então ele vai ficar aí aguardando nessa linha por 1 segundo, 1000 milissegundos, né, dá aí 1 segundo, ok? Então dessa forma a gente vai fazer um define aqui. Nós vamos aí posteriormente entender, né, com mais detalhes essa instrução, ok? Então vamos definir aqui que o LED, né, vai ser 13. Ou seja, a gente está falando, olha, para o nosso código, né, para o nosso compilador, que no caso aqui é a plataforma, olha, onde você encontrar a sequência de letras LED, L-E-D, substitua por 13, tá? Então, quando ele for executar o código, ele vai ler aqui 13, vai ler aqui 13 e vai ler aqui também 13, tá?
E aí, ao invés de a gente deixar padrão o tempo aqui, olha, vamos aqui colocar, substituir o valor aqui de 1000 por tempo, tá? Vamos deixar aqui como tempo. E aí, como a gente vai agora fazer essa alteração em outro ponto, eu vou deletar esse comentário aqui da instrução delay. Tá, joia? Então aí agora aqui em cima a gente vai declarar como variável inteira aqui int, ok? A gente vai também estudar posteriormente com mais detalhes as características dessa variável, desse tipo de variável. Vamos declarar como int tempo, uma variável inteira tempo, que vai receber aqui 1000. E aí, como a gente está declarando uma variável, a gente precisa encerrar o comando com um ponto e vírgula. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. Então, onde o nosso código encontrar a palavra tempo, ele vai substituir por 1000, que é o mesmo que já estava sendo feito. Qual é a vantagem, né, de deixar dessa forma? Né? Definir aqui o LED e definir uma variável. Se a gente quiser alterar o pino, basta alterar aqui no cabeçalho do nosso código, que todo o nosso código vai entender essa alteração. Então não é necessário a gente dar e alterar o número do pino em todas as instruções do nosso código. Então isso facilita bastante a manutenção do código. Tá? Da mesma forma para a palavra tempo. Ok? Então vamos startar a simulação aqui com essas pequenas alterações. Ele indica aqui, né, que está inicializando a simulação. E aí ele pisca o LED, né, ele acende o LED aqui. A proposta do código, né, por 1 segundo. E aí, durante a execução, ele vai lendo o código. E aí, posteriormente, então, aqui após algum tempo, ele apaga o LED. Não deu necessariamente 1 segundo, né, por questão de conexão, né, da internet para poder fazer simulação, né, mas aí agora novamente ele vai acender novamente. Ok? Percebam que aqui na plataforma, né, ele indica aqui que foi conectado, é só para a gente ter uma informação a mais de que a placa está sendo alimentada aqui pelo conector. Ok? Então agora ele apagou totalmente, né, e ele vai, né, acender novamente o LED na sequência. Ok? Reparem que esse atraso de simulação é por conta, né, de que no momento eu estou, ao mesmo tempo que eu estou simulando, né, estou fazendo a gravação, né, então oscilações de internet, enfim, e processamento da máquina, do navegador também, né, podem aí influenciar um pouco na simulação. Mas vocês vão ver que na hora de utilizar a plataforma na máquina, né, e aí a sua máquina está, né, executando apenas essa aplicação, ele vai fazer com muito mais eficiência, tá joia? Então o LED acendeu novamente, e aí para a gente poder testar uma mudança, percebam que aqui ele já acende também aquele LEDzinho, né, built-in, que esse LED ele está atrelado ao pino 13, né, na prática também, tá?
Então vamos alterar aqui para a simulação. E agora a gente, vamos supor que na prática aí a gente, nossa, vamos precisar alterar o pino, né, onde a gente está acionando o LED. Então, ao invés de a gente vir e alterar todos os pontos no código, né, a gente pode vir aqui e alterar apenas o pino, né, o valor do LED, o valor do pino da plataforma. Então, vamos supor que a gente vai usar agora o pino 12 para acionar o LED. Então, venho aqui, altero agora, ao invés de 13, eu altero para 12. Então, agora, aonde aparece LED no código, ele vai entender como sendo 12. Então, aqui, boa prática de programação, né, fazer um comentário, né, LED conectado no pino 12. Ok? Aqui no caso a gente, né, configurando o delay para alternar o estado do LED. Aqui a gente está definindo, né, o pino como saída. Então reparem que para facilitar no nosso código a gente está chamando de LED, mas na prática, né, nessa instrução aqui pinMode, o nosso código e a nossa plataforma está traduzindo a palavra LED para o número do pino que a gente está utilizando, tá? Que aqui no caso tem que ser os pinos digitais, né? Que inclusive tem os pinos PWM aqui também, específicos do microcontrolador do Arduino, né? Os pinos 3, 5, 6, 10 e 11. Né? Então a gente tem que usar os pinos digitais para essa aplicação aqui agora, né? Então aqui a gente aplica o delay. Ok? E aí vamos supor que a gente vai alterar então o pino e vai alterar também o tempo. Ao invés de a gente deixar aí um atraso de 1000 milissegundos, lembrando que essa instrução delay sempre considera o valor que está sendo informado, o valor que está sendo passado aqui em milissegundos, a ordem de grandeza. Então, ao invés de a gente utilizar 1000 milissegundos, vamos utilizar 500 milissegundos. Então, na prática, o nosso LED aí piscaria, né, mais rápido, ok? Ao invés de ele demorar aí um ciclo de 2 segundos para poder acender e apagar, ele vai demorar, né, um ciclo de 1 segundo apenas, né, entre alternância dos estados, ok? Então vamos agora alterar aqui a posição do nosso de conexão do nosso LED. Basta a gente clicar no fio. Eu vou deletar aqui. Só minimizar aqui, recolher a abinha do código. Vamos aqui fazer a exclusão do fio. Basta apertar o botão de delete. E aí eu vou puxar agora uma outra conexão do pino 12. Aqui na conexão do LED. Vamos voltar então lá no código para a gente conseguir, né? Ao mesmo tempo que a gente vê o código, o circuito funcionando, a gente visualizar também o código, tá? Então perceba que quando a gente clicar no botão de Start Simulation, ele vai simular, né, a conexão do cabo USB na plataforma. Então ele vai lá e faz a conexão agora do USB aqui na plaquinha. Ops, deu um pequeno erro aqui. Tá faltando uma vírgula, né? Tá esperando uma vírgula.
antes da void. Então percebam que aqui na declaração do tempo eu esqueci de colocar o ponto e vírgula. Então vamos aí adicionar esse ponto e vírgula, ok. E aí vamos tentar startar novamente a simulação. Aí, então ele faz a conexão, né? E aí ele já acendeu o LED aqui. Percebe que agora ele acendeu um pouco mais rápido, né? E aí aquele LEDzinho built-in ele não acendeu agora, tá vendo? Tá ficando apagado aí. Ok? E aí todas as alterações que a gente fez já ficaram salvas. E conforme a gente vai trabalhando o circuito e o código, ele vai salvando aí todas as alterações. Então ele está apagando agora o LED, né? Perceba que ele acendeu e apagou um pouco mais rápido agora. E ele vai ficar nesse ciclo aí, né, constantemente de acender e apagar o LED, né? Acendeu novamente. Então essa é a função, né, desse circuito. Ok? Então vamos parar aqui a simulação. E aí, para a gente poder finalizar, né, a utilização do circuito, a gente pode voltar aqui no menu superior à esquerda, né, no dashboard, né, da plataforma. A gente pode voltar aqui onde a gente estava. Então clicamos aqui. Então ele volta para o dashboard inicial, né? E aí o circuito que ele criou aparece para nós aqui, olha. Tá? Esse circuito inicial aqui, o aula Blink LED, é o que a gente estava configurando até agora há pouco. Então aí ele aparece aqui alguma opção dessa engrenagemzinha para a gente fazer algumas configurações adicionais. Então a gente pode clicar aqui. E aí a gente consegue configurar as propriedades, né? Duplicar também o circuito, adicionar para alguma atividade de classe ou coleção e também deletar. Tá? Então vamos aqui verificar algumas propriedades. Então a gente consegue alterar o nome também por aqui. Conseguimos também adicionar alguma descrição, né? Então, aula 1 de microprocessadores. Algumas tags aqui para identificar, né? LED, Arduino. Então isso pode facilitar depois, conforme a quantidade de circuitos, a busca, né, desse circuito em específico. E aí a gente consegue também alterar se esse circuito vai ser privado ou público, tá? Normalmente eu mantenho como privado, então ele fica visível apenas para você, apenas para o seu usuário, né? Então eu vou manter aqui como privado, e aqui a licença, né, de domínio público, e aí a gente dá um Save Changes aqui, e aí fica o nosso circuito. Quando a gente fizer o login novamente, a gente voltar nesse dashboard, basta a gente vir aqui, né, em Circuits, e aí clicar aqui no circuito correspondente que a gente quer trabalhar, e aí ele volta novamente no circuito, e a gente consegue aí assim que ele carrega, fazer novas alterações no circuito. Só reforçando, né, que a lentidão aqui para carregar, né, por conta
tanto de oscilação de internet quanto de estar gravando, né, a transmissão. Então, normalmente ele vai carregar um pouco mais rápido os circuitos. Pronto, aí ele carregou aqui. Então ele já traz o circuito novamente, né? E aí a gente pode fazer novas alterações, tanto adicionar novos componentes, né? E aí adicionar novas funcionalidades também, tá joia? Bom, então a nossa aula fica por aqui. Obrigado, até mais.